Meus irmãos, nós hoje nós na semana passada, só lembrando, semana retrasada, né? Que semana passada, devido às festas joaninas, nós tivemos que dar essa pausa, mas nós fizemos a interpretação do que representa o deserto da Judéia, né? O deserto, nós explanamos através de 2 vídeos, né? Para que pudéssemos ter melhor entendimento, né? E você que não participou, está aí, nós temos mando, né? Na 14ª aula, que foi justamente o início do estudo do deserto e a vida. Mas, enfim, hoje nós vamos iniciar com a pergunta 4, tá? Que diz: quais as ordenanças de Deus para o seu povo, o que ele fez e por quê? Vamos ver para toda a pergunta, nós sabemos que a resposta está na palavra de Deus, e a dinâmica desse estudo é justamente essa. Nós fazemos uma pergunta ao Senhor e ele sempre nos responde na sua palavra. Amém? Está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 a 5, que diz: todos os mandamentos que hoje ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu quero dar uma pausa aqui, nesses 2 versículos, para que nós possamos fazer uma reflexão já sobre os 2 versículos. Em primeiro lugar, o próprio Deus é quem nos conduz aos desertos da vida, que é justamente a olaria de Deus, que é a faculdade de Deus. Na aula passada, nós explanamos essa realidade. Então, mas o Senhor, aquele próprio que nos colocou, ele sai nos conduzindo, ele simplesmente não nos deixa jogado. Nós, inclusive, fizemos uma reflexão, né, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha ardente, né, mas ali, permissível por Deus, tá? Mas o próprio Deus, em forma angelical, né, entrou com os 3. E nenhum mal ali sucedeu, né? O Senhor diz na sua palavra: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão, porque eu, o Senhor dos Exércitos, sou contigo. Então, na verdade, nós temos essa certeza. Da mesma forma, certa feita, o Senhor Jesus, né, na sua peregrinação aqui na terra, né, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, o conduziu ao deserto para também, como carne, né, como homem, ser tentado pelo diabo. Tá? E como como Jesus Cristo venceu o diabo? Com a própria palavra. Com a própria palavra. Amém? Mas, dando continuidade, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá de pão, só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá
o homem. Na verdade, meus irmãos, desse versículo, tá? Que nos chama a atenção é de que, assim como existe o alimento para o físico, o alimento material, existe o alimento espiritual. E eis a necessidade de estarmos sempre buscando ao Senhor, né, em espírito e em verdade. E como buscar? Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, jejuando, né? E sempre pedindo a Deus as suas misericórdias, que são os fatos de nós não sermos consumidos, que nos ajude, né, a caminharmos com Ele próprio em novidade de vida. É essa a realidade. Então, Deus, ele não hesita que nós entremos nos desertos da vida, mas no seu próprio propósito, né, permissível por Deus, ele tem um plano, e é um plano de bênção, tá? Um plano de aprimoramento das nossas vidas diante dele próprio, tá? No versículo 4 diz: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti. Pastor Paulo, Sim. Eu gostaria de explicar, de ler aqui o que diz esses dois versículos que o senhor falou agora, que diz assim: o deserto chegou ao fim, mas suas lições deveriam permanecer na lembrança. Nas provas do deserto, os israelitas testemunharam a fidelidade de Deus, mostrada de forma singular e extraordinária. As dificuldades do povo se transformaram em oportunidades para que ele fosse guiado, alimentado e protegido pelo Senhor durante todo o caminho, assim como poderia se esquecer de tantos feitos. A vida sem luta nos torna frágeis e superficiais. Isso significa que são nas maiores adversidades que encontramos a chance de conhecermos a nós mesmos e, sobretudo, ao Altíssimo. Ou seja, a chegarmos a uma maturidade na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor. Amém? Amém. E é essa a realidade. O Senhor... O versículo 3 diz, no deserto, porque o Senhor explicou o versículo 3, não foi? Aí aqui diz o seguinte: no deserto, Deus permitiu que os filhos de Israel sofressem escassez, mas havia um propósito nisso, como também nas demais aflições que viviam. As privações permitiriam que eles reconhecessem a própria fragilidade, isto é, que não sobreviveriam sem o auxílio do Altíssimo. O desejo divino era ensinar que em todas as circunstâncias da vida devemos depender unicamente dele, mesmo nas necessidades mais básicas. Isso significa que, enquanto o corpo físico precisa do pão, a alma precisa de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela sustenta, restaura e ergue a pessoa. Por isso, o Senhor Jesus a usou firmemente ao ser tentado pelo diabo. Amém? É essa a realidade. Mas, conforme a nossa irmã Cristina já explanou, né, o Senhor, ele está atento a todas as nossas necessidades, né, conforme eu já orientei. Deus simplesmente não permite que entremos nos desertos da vida e nos deixa jogados, não. O Senhor sai ali como pai que cuida do seu filho. Eu até lembrei, trouxe uma analogia na última aula, falando de que uma criança, né, que está iniciando, por exemplo, na sua bicicletazinha, e o pai, então, sabe que ele vai cair, né? Mas o pai o conduz num lugar onde essa queda não venha machucá-lo de tal forma. Assim é o cuidado de Deus com as nossas vidas. E no versículo 4, né, nós vemos que o quanto Deus supre as nossas necessidades, né, na situação que possamos nos encontrar.
nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Né? Que o povo de Deus, ele, dentre a sua rebeldia, tá? E de murmúrio, tá? O Senhor saiu conduzindo ano a ano, porque enquanto nós não estivermos prontos, tá? Para sairmos daquele deserto, o Senhor vai continuar trabalhando. Foi o que aconteceu. O povo poderia ter entrado no deserto, tá? Muito rapidamente, mas, ao mesmo tempo, Deus, na sua onisciência, né, analisou que o povo não iria continuar fiel às suas ordenanças. E assim, Deus permitiu, e durante o período desses 40 anos, aquela primeira leva, né, foram morrendo, nascendo os seus descendentes, né, sabendo que as promessas de Deus, né, de introduzir o seu povo na terra prometida, ela se cumpriu. Assim é a minha vida e a sua vida. Deus tem algo, tá, de grandioso para a tua vida, para a minha vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas o Senhor está aí nos aprimorando, nos preparando, tá? Para glorificar o nome dele lá na frente. Eu não sei o que você possa estar passando. Eu só sei te dizer uma coisa. Agradeça. Agradeça e peça a Deus, tá? Condições de andar em novidade de vida. Essa é a nossa preocupação, para que não venhamos magoar ao Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, né? A pessoa do Espírito Santo que se entristece, que se alegra, tá? E como nós magoamos a Deus? Nos desviando do caminho, né? Nós magoamos a Deus nos nossos delitos e pecados, que nos afastam da sua presença, né? Então, meus irmãos, mais uma vez... Eu queria agora ler aqui, eu estou no versículo 4, o cuidado do Altíssimo nos detalhes. A durabilidade das vestes não estava associada à sua qualidade. Afinal, no deserto, só havia ex-escravos saídos do Egito. Além disso, qualquer roupa teria se deteriorado naquele calor causticante, mas as deles não. Andavam pelo deserto, mas não esfarrapados, e entraram na nova terra bem vestidos. De igual modo, aconteceu com os pés, que deveriam ficar naturalmente feridos e doentes, mas sequer ficaram inchados. Deus envolveu as areias escaldantes de tal maneira que era possível as pessoas de todas as idades caminharem com tranquilidade. Uma das coisas importantes aqui é que a gente vê como o Senhor, ele é detalhista, né? Ele pensou em tudo, ele cuidou de tudo, né? Não é aquela questão que assim, mas o Senhor esqueceu de prestar atenção nisso. Não, é quando a palavra de Deus diz que o Senhor, ele sabe quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, né? E não cai um fio de cabelo se não for com a permissão dele. Então, estamos num tempo, principalmente atualmente, que grandes lutas temos enfrentado, mas o Senhor diz assim, a cada um de nós, não devemos temer, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele está vivo, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado com a destra da sua justiça, Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades, né? E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele que o Pai me dá, jamais eu lançarei fora. Então, esse é o Deus que nós servimos, né? Não é uma história da carochinha, não é uma coisa que foi no passado, mas que o Senhor, ele continua sendo o mesmo, né? Vivo, está ali conosco.
está conosco aqui nessa sala, está com vocês em casa, com cada um de vocês, sabendo das suas carências, dos seus medos, das suas necessidades. Mas ele diz a mim e a você esta noite: não temas, porque estou eu no controle a trabalhar em teu favor. Descansa tão somente, confia e continua caminhando nas minhas pegadas, porque eu sou fiel. Amém. Amém. É esse Deus, Amém. né? Amém. É esse Deus que diz: humilhai-vos na potente mão do Senhor, para que a seu tempo sejais exaltados. Né? E é no deserto que nós aprendemos a confiar muito mais no Senhor, que diz: nós somos as suas testemunhas. E como é que nós podemos dar testemunho se nós não passarmos pelos desertos da vida? Então, Deus, ele está nos aprimorando. Tá? Mas também no versículo 5, que muito me chama a atenção, o pai corrige o filho que ama. Sabeis, pois, no teu coração que, como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, isso é o amor de Deus. Tá? Uma coisa que muito me preocupa, como pastor Paulo que está falando da minha própria vida, é justamente com a questão santificação, que sem a qual jamais veremos a Deus. E por mais que nós venhamos a fazer, tá? Se o Senhor não fizer a obra, nada podemos fazer. Então, precisamos sempre estar orando, pedindo a Deus que Ele nos dê o poder de vencermos as tentações do mundo. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Fica à vontade. Podemos passar à frente. Pastor Paulo, agora deixa eu explicar aqui. Tá vendo minha metade como é que tá, princesinha? Tá vendo como ela tá? Ela está linda. Ela está linda. Somos uma equipe, né? E uma bênção. Pense na bênção. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Aqui ele diz o seguinte: amor e disciplina são inseparáveis para Deus. Isso significa que quem ama, corrige. Mas a correção do Altíssimo é incomparável, pois começa com a dor e termina com as bênçãos. Amém. No entanto, o ser humano é livre para reagir à repreensão divina. Ele pode reagir com desprezo e desânimo ou com firmeza ao suportá-la. Aquele que a suporta e aprende com ela se torna sábio. Como pai, o Senhor deseja guiar seus filhos ao céu para lhes entregar sua herança. Por isso, ele os corrige para que permaneçam na fé até o fim. Quer dizer, do mesmo jeito que ele nos ama, muitas vezes a pessoa acha o quê? Que porque está sendo corrigido por Deus, aí se sente infeliz, acha, desanima, acha que não tem mais jeito, acha que não vai mais conseguir, que Deus está com raiva. Não, o Senhor não está com raiva. O Senhor está justamente com muito amor, por isso que ele, assim como o pastor Paulo explicou, ele corrige, ele ensina. Né? E como a gente corrige os nossos filhos, assim o Senhor ele faz conosco, por amor. Amém? Amém. Eu quero trazer alguns exemplos, né, que você pode estar passando, seja o teu caso, né? Existe o deserto, por exemplo, do deslace matrimonial. Existe o deserto permissível por Deus de uma falência, né? E aí o Senhor diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Né? Eis que faço nova todas as coisas na tua vida. Então, o deserto de outro pode ser uma enfermidade incurável, onde Deus é o médico dos médicos, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, aquele que recebeu do Pai todas as coisas, né, que me foram entregues, diz o Senhor.
os céus, a terra, os mares e tudo quanto nela há, a tua vida, a minha vida, o teu marido, teus filhos, os teus negócios, a tua profissão, tudo está sob o controle do Senhor e a Ele pertence. Precisamos entender, meus irmãos, nós somos mordomos de tudo, e em primeiro lugar da nossa própria vida, para prestarmos contas ao Senhor, né? E erroneamente tem pessoas, por não conhecer o caminho, a verdade e a vida, dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu acho melhor. E aí a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não temais os rumores que estáis passando, porque eu, o Senhor dos Exércitos, estou contigo. Eu vou transformar toda a tua adversidade em bênção. Lembrando de que está na palavra, o justo, quem é justo se não existe um justo sequer na terra? Aquele que foi justificado pelo sangue que foi derramado na cruz, que foi resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor diz, o justo poderá passar por muitas e muitas aflições, mas lembre-se que, da mesma forma, o próprio Deus diz, mas de todas, não é de algumas. Aleluias! De todas o Senhor os livra, me livra, livra você. Portanto, não temais, né? Nem vos espanteis, tão somente confia. Amém? Pastor Paulo, Oi. ainda falando nesse assunto, já agora no Novo Testamento, Hebreus 12, 5, 6 diz, e já vos esqueceste da exortação que argumento convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A disciplina Amém. de Deus é a marca do seu amor por seus filhos. Tudo que vem da mão dele tem grande lucro para o ser humano, até mesmo a aflição, pois visa corrigir suas faltas e fortalecer sua fé. Por conhecer o que se passa no íntimo de cada um, o Altíssimo identifica a tendência ao orgulho, à justiça própria e ao desprezo ao próximo. Diante disso, a fim de impedir que essas más inclinações venham afastar os seus filhos de si, Deus permite situações difíceis para discipliná-los, ainda que isso lhes desagrade momentaneamente. Tudo aquilo que o Senhor faz tem propósito eterno. Por isso, o justo jamais deve desprezar sua correção e tampouco desmaiar, ou seja, se enfraquecer com o impacto da repreensão. Amém? Amém. É isso aí. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo de 12 a 22, diz, agora, pois, ó Israel, quem é Israel? A igreja do Senhor dos dias de hoje, né? Contextualizando, né? O que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? Senão que temais o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvais ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo. Hoje, eu conversando com um irmão nosso em Cristo, que se converteu domingo passado, né? Ele confessou Jesus Cristo, e eu vim saber disso essa semana, e liguei para ele e fiz um convite para que ele partilhasse conosco, né, desse estudo. E eu conversei com ele bem 1 hora, foi uma bênção, né? E ele disse, olha, pastor, eu justamente hoje tenho um compromisso que eu já havia assumido e, infelizmente, não vou poder ir hoje. E eu disse para ele,
E se você fosse fazer o inverso, estaria errado. Porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Fora disso, vem de procedência maligna. Agora, colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e sua justiça, e as demais lhe serão acrescentadas. Mas, para isso, nós temos que fazer as coisas com ordem e decência. Tá? Tem até mãe de família que diz assim, olha, em primeiro lugar, eu vou para a igreja e deixo a casa lá desarrumada. Opa, não é por aí, não. Ah, mas é por cada hora, acorda de madrugada. Problema teu. Mas a casa tem que estar limpa, organizada, comida pronta, porque isso é para a glória de Deus. Tá? E assim você ganhar, né, sem nem mesmo ministrar a palavra com suas próprias ações, suas atitudes. Puxa, mas como Ana Maria Francisca, né? E tem se procedido de uma forma, sabe, que só tenho a agradecer a Deus. E assim o nome do Senhor é glorificado, né? Então, servir ao Senhor com ordem e decência, tá? Não deixando de cumprir com as nossas obrigações como um todo. Amém? Dando continuidade... Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou lhe aperreando um bocado, mas... Tá vendo? É o meu pescoço, é o meu pescoço. Pode falar. Eu gosto. Amém. O que o Senhor pede de ti? Esse é o versículo 12. Nenhuma pessoa poderia dizer que não sabia responder a essa pergunta, pois todos haviam sido cuidadosamente instruídos pelas Escrituras. Deus não seria injusto de pedir algo ao ser humano que não fosse possível ser feito. As atitudes que comprovam uma entrega verdadeira ao Altíssimo consistem em temer, amar, andar e servir sinceramente a Ele. Isso é a explicação do versículo 12 que você acabou de explicar. Amém. Amém. Só para formar. É isso aí. Eu agradeço a Deus pela vida de Cristina, que Deus está nos aprimorando, porque eu falo de uma maneira generalizada, né? E ela ali traz o comentário bíblico, que é isso que nós tínhamos e temos combinado, e isso vem enriquecer muito o nosso estudo. Amém? Então, versículo 13. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, Deus não pede, Deus ordena, né? Agora, precisamos saber que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, tá? Na bondade, no amor, não física, tá? Nas nossas próprias atitudes, tá? Condizentes à imagem de Deus. E isso até que o homem caiu, né? Mas nos dias de hoje, tá? Que nós fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Que nós obedeçamos às suas ordenanças, tá? Porque Deus, ele vai nos cobrar, tá? Agora, dando livre arbítrio, tá? Deus nos respeita e deixa com que eu e você venhamos a decidir o caminho que devamos andar, né? E que nós devemos, sim, primar pelo caminho, né, da bênção, que é o caminho do Senhor, que o caminho do Senhor é estreito,
mas ele termina com o caminho da grande bênção e até chegarmos ao novo céu e à nova terra. Amém? No versículo 14 diz: eis que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Né? Tudo está sob o controle do Senhor e a ele pertence. Tá? Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar. E a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia, que, na verdade, nós somos descendência de Abraão. Né? Eis que de ti foi a promessa de Deus, eis que de ti sairá uma grande nação, né? A se contar como a areia do mar e as estrelas do céu, que são incontáveis. E nós somos, tá, essa descendência de Abraão, amém? Dos nossos primeiros pais. No versículo 16 diz, crucificai, versículo 16, circuncidai, pois, o precurso do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, com relação à rebeldia, à desobediência, tá? Que nós tenhamos, tá? Por amor do Senhor, como já dizia o apóstolo Paulo, reduzo a minha carne à servidão, tá? Para que o Espírito de Deus, tá? Prevaleça na minha vida. Assim somos nós. Versículo 17, que diz... O 16 ainda. Amém. Circuncidar o coração significa a remoção da teimosia, da incredulidade e da desobediência enraizada na alma. A circuncisão física envolvia uma atitude de submissão que, embora causasse dor, mostrava consideração ao pacto abraâmico. Já a circuncisão espiritual indica temor profundo e íntimo ao Altíssimo. Portanto, a obediência completa a Deus consiste muito mais em características interiores do que exteriores. Para ele, de nada adianta o ser humano cumprir seus decretos se assim o fizer por formalidade e obrigação e não por fidelidade. Amém. E é esse Deus que nós servimos. E versículo 17 diz, pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível, e que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, não interessa para Deus se eu sou um pastor e o outro é uma ovelhinha. Deus não faz acepção entre o pastor e a ovelha no sentido, tá, do erro, tá? E, ao mesmo tempo, também do seu amor. Tá? Deus não faz separação do amor que ele tem pela ovelhinha, tá? E do pastor. Ambos são de uma maneira de igualdade. Né? Deus não faz acepção. Da mesma forma é a correção. Se o pastor errar, vai ser tão corrigido quanto a ovelha. Aliás, né, com relação principalmente às autoridades eclesiásticas, tá? Aquele que muito foi dado, muito mais será cobrado. Não pode se comparar uma simples ovelhinha que não foi para o seminário, né, que não estudou,
tá? Que está sendo aprimorada, né? Daquele que foi preparado para conduzir, né? O rebanho que Deus lhe tem confiado. Tá? Então, fica esse relato, né, real de que Deus não faz acepção de pessoas, né? E que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Tudo depende do Senhor. Tá? É essa a realidade. Se fosse depender, olhe, nós temos que fazer o que eu já falei nesta noite, né? Aquilo que o apóstolo Paulo nos instrui e que ele mesmo praticou, né? A carne, se fosse depender da carne, nós estávamos lá vendo televisão. Mas o Espírito de Deus, tá, nos chama, tá, ao sacrifício vivo, agradável e inspirado a Ele. Tá? E que isso vai se transformar numa grande bênção lá na frente. Primeiro, né, tanto o pastor que está aqui ensinando, né, tanto aqueles que ensinam, quanto aqueles que estão recebendo, estão sendo fortalecidos. Porque quem está ensinando, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Tá? E ele está trazendo a memória do próprio pastor, né? No caso, a irmã Cristina, tá? Tudo aquilo que nós precisamos permanecer para agradar ao Senhor. Tá? Versículo 19, e diz, por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Olha, o que me faz lembrar aqui, eu até conversando com nosso irmão Rafael, e já citei hoje, tá? Deus nos prepara para que possamos consolar outros corações. E nos prepara como? Um exemplo. Passei uma fase na minha vida que de 80 carros que tinha a empresa, fui andar de ônibus. Cristina briga comigo quando eu falo assim, né? Mas para que possamos ter entendimento. Fui andar de ônibus. Tá? E isso por quê? Para que eu pudesse, hoje, estar dando testemunho de que Deus não divide sua glória com ninguém e termos a certeza, foi o Senhor quem fez isso. Né? Porque, pelo menos, na minha vida, e cada um que chega ao Senhor, todos têm que passar pelos desertos, tá? E hoje eu vejo a grandeza daquilo que Deus fez na minha vida. E olho aquele arranha-céu que Deus fez e que eu realmente tenho certeza, tá? Não fui eu. De onde veio? Foi o Senhor quem fez. Assim é a tua vida. O Senhor vai restaurar o teu casamento. O Senhor vai te entregar tudo aquilo que você perdeu. Tá? O Senhor permitiu, mas justamente para glorificar o nome dele. Tá? Na tua família, né? Organizando a tua família. Tá? O Senhor vai fazer o impossível dos homens acontecer, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é justiça. Amém? Versículo 20. Antes de ir para o versículo 20,
O Todo-Poderoso fez questão de lembrar os israelitas que, da mesma forma que foram amparados por ele durante a humilhação no Egito, eles deveriam ser benevolentes para com os indefesos. O Altíssimo quer proteger os discriminados e desprezados de hoje, assim como amparou o órfão, a viúva e o estrangeiro no passado. Ele deseja cuidar daqueles que estão desprovidos de afeto neste mundo. Para isso, usa os seus filhos. Quando a conversão de uma pessoa é verdadeira, ela se empenha ao máximo pelo próximo. As dores que sentimos na pele servem para sermos misericordiosos com os outros. Nunca cometa com ninguém os erros que praticaram contra você. É assim que fala, e é uma verdade. É Por isso essa a que cada realidade. coisa que a gente vivencia para amadurecermos nas coisas do Senhor, né? E ver o amor de Deus na nossa vida, né? E assim como o pastor Paulo acabou de falar, né? Eu pauto a minha vida sempre naquele versículo de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, daqueles pelo qual Deus tem um propósito. Então, todas as circunstâncias da nossa vida são permitidas por Deus para nos ensinar, né? E porque Ele tem um propósito, e todo o propósito dele é bom, perfeito e agradável. E isso me sustenta na minha fé, na minha caminhada, porque todos nós passamos lutas e grandes lutas. Tem lutas que nós passamos que parece que não vai acabar nunca. Mas aí o Senhor diz, filha, tudo coopera para o bem. Eu estou no controle de tudo, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que nós seguimos. Então, erga a sua cabeça, porque cada um de nós somos cabeça e não cauda. O Senhor, ainda hoje eu estava conversando com alguém, estava dizendo essa palavra, eu disse, olha, o Senhor foi quem nos escolheu primeiro. Então, Ele sabe quem Ele escolheu, antes que nós escolhêssemos a Ele. Então, que Deus abençoe cada um de nós e nos fortaleça, principalmente nos dias de hoje. Amém. Amém. Versículo 20 diz, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, meus irmãos, ao Senhor teu Deus temerás. Então, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia falcatruas, que não faça mais. Sejais santos, né? Porque eu, o Senhor, sou santo. Tá? Agora, estamos voltando sempre à mesma tese. A vida espiritual é como uma brasa, tá? E se ela não for sempre abanada, ela vai terminar apagando, tá? Então, é preciso que estejamos, inclusive, no corpo da igreja. Tá? Muita gente nessa pandemia, que isso é um perigo, é uma astúcia de Satanás, tá? Que foi se acomodando. Não, mas eu posso assistir o culto em casa, as lives, mas o Senhor manda que congregue, tá? O Senhor manda que estejamos, somos partículas do corpo de Cristo. Então, é de grande valia você, que é o cabeça da casa, anima a tua família, vem para a igreja, tá? Isso é uma responsabilidade sua, cabeça da casa, pai, mãe, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Então, nós como pais, né, como maridos, tá? Temos que ser um exemplo para o nosso lar. Amém? Então, coloca em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e a sua justiça. Amém? Versículo 22, não é isso?
É isso aí. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão, né? Que no caminho do deserto, conforme eu já orientei nesta noite, né? Foram nascendo, tá? E foram morrendo. Muitos já saíram até idosos, mas muitos, pela própria desobediência, não entraram na terra prometida, que é isso que eu chamo a atenção. Não quer dizer, não é que você vai passar 40 anos no deserto. O teu deserto pode ser 1 ano. O outro deserto do outro irmão pode ser 5 anos. E aí, tá? Humilhai-vos sempre na potente mão do Senhor. Tá? Sempre em obediência, tá? Porque quando nós estamos em obediência e as lutas estão aí, fica tranquilo. Agora, quando você está enfrentando uma luta muito grande, a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Não é preciso que ninguém venha apontar os meus erros, nem eu apontar os teus erros, porque existe o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus passou a habitar em nós. E ele nos convence sempre do erro, do juízo e do pecado. Então, quem ama a Deus, tá? Procura matar a carne. Quem ama a Deus não vai maltratar o seu irmão. Quem ama a Deus suporta, suportando-vos uns aos outros em amor, perdoando-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Né? Que esse sentimento, tá? Seja constante nas nossas vidas, mas volto também a dizer, nós não temos capacidade para tal. Mas se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor vai nos dar capacidade, vai nos dar poder de vencermos o mundo, onde jaz no maligno. Amém? Minha bênção aí, tem alguma palavra? Princesinha de Jesus, nossa irmã Lígia. Quem mais quiser, né? Porque tem outras pessoas também. Vamos ver aí, quem quiser interagir conosco, fica bem à vontade, uma pergunta, porque vai enriquecer muito o estudo. Tá? A gente está aqui aprendendo. Cada um de nós é de grande valia que você também venha interagir conosco. Eu não sei se Rafael já está por aí, chegou não, né? Mas é porque ele está justamente descansando, tá? Em convalescência, como se diz a história. Mas vamos passar... Pastor? Opa! Ô, meu irmão! Ô, Pai do Senhor, tudo bem? Adilson! Já estava com saudade de você, Adilson. Manda aí, Adilson. Ouvindo essa palavra, eu me lembro muito da graça, né? Do tempo da graça, né? A aliança que Deus tem com o homem, né? Que Ele fez com o homem, né? Então, assim, essa palavra, ela é uma palavra realmente de amor, né? Tolerar o irmão, Exato. você ser bem compreensivo e ser bem flexível com relação às diferenças, né? Exato. E vou mais além. A palavra de Deus, inclusive, nos instrui: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarás brasas sobre sua cabeça. O que é que quer dizer? O que é que a palavra nos instrui com esse versículo? Você fazendo bem,
né? E a pessoa procurando lhe fazer mal, e aquilo vai trazer, sabe, uma reflexão dolorosa. Puxa, eu só faço o mal àquela pessoa, e aquela pessoa sempre procurando me perdoar, procurando sempre me elevar, sabe? E aí a palavra de Deus que se cumpre, ela diz, eu te darei o pago, segundo as tuas obras. Se as tuas obras forem para a glória de Deus, sem dúvida, o Senhor vai fazer muito mais, muitas maravilhas na tua vida, né? Então, confiemos no Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Não é o pastor Paulo que está falando, mas é o próprio Senhor te orientando. Tá? E Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Tenha fé. Pastor Paulo. Oi. Oh, é como o senhor falou, né? É isso aí. Como o senhor falou na outra aula, assim, que o deserto realmente não é uma maldição, e sim a olaria, né? Exatamente. A gente, a cada dia, vai se fortalecendo, porque até quando a gente vai passar a palavra para alguém, orar pelaquela pessoa que está necessitada, o inimigo se levanta sobre nós, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que estar bem fortalecido mesmo para poder também não desistir, né? Porque não é fácil, não. Quando a gente começa, aí o inimigo fica bem agitado, porque a gente está tentando ajudar aquela pessoa e cai sobre a gente, né? Que está orando pelaquela pessoa. É verdade. Então, mas, ao mesmo tempo, eu quero, irmã Lígia, até trazendo como instrução para a igreja, o que você trouxe deve ser feito sempre. A oração, né, por todos. Mas eu quero também instruir a igreja, já que você tocou nesse ponto, e trazer para esse momento a história de... Oh, Jesus, me fugiu agora, oh, Espírito Santo. De Jonas, glória a Deus, o Espírito Santo é fiel. Vai ficando velhinho, mas a fidelidade de Deus. Então, Jonas ele foi incumbido de uma missão, tá? Que era justamente para levar as boas novas à cidade de Nínive. Eu até já ministrei sobre isso. Mas o que é que eu quero trazer? Jonas, por sua vez, na sua desobediência, que é isso que precisamos entender. Tá? Precisamos ter cuidado para não botar a mão também aonde não deve. É muito sério. Tá? Jonas, o que fez? Em vez de ir para Nínive, ele foi para outra cidade completamente diferente do rumo que ele deveria ter tomado, né? E aí ele se escondeu na casa das máquinas do navio, e ali, porque a palavra de Deus diz, operando eu, quem impedirá? Aquilo que foi determinado está, não invalidará. Isso serve, inclusive, de alerta para a minha própria vida, para a sua vida, né? Daquilo que você sabe que precisa fazer e que possa não estar fazendo. Tá? O amor de Deus, ele pode te corrigir. E aí, o que aconteceu? Jonas ali escondido, e o mar ficou revolto. E ficou revolto a ponto
né? O capitão do navio, tá? Sem saber por que estava acontecendo aquilo, jogou bagagens fora, né, de muitos dos tripulantes, tá? A ponto de querer já jogar alguns tripulantes no mar. Aí foi quando lembrou-se que havia um estrangeiro, né, ali na Casa das Máquinas. E aí foi quando se procurou, né, mas se procurou Jonas, e ele então confessou que o problema que ali se encontrava era ele próprio, porque não havia obedecido, né, às ordenanças de Deus. Tá? E aí aquela tribulação que todos ali passaram, o navio já estava para ir a pique, tá? As ondas do mar, tá? Muito fortes, jogando a água sobre o mar, sobre o navio. E eles, então, jogaram o Jonas ao mar, que foi engolido pelo grande peixe, e o conduziu aonde ele tinha que ter ido. Então, fica esse alerta, né, de que sempre devemos orar, né, por todos. Mas tem coisas que Deus está trabalhando uma vida, e aí você, sem sabedoria, porque você tem que analisar aquela vida, como é que ela está se procedendo. É uma vida condizente à palavra de Deus, aí é deserto, tá? Que está sendo trabalhada. Mas se é uma pessoa que vive com mentira, que vive com adultério, né? Que não é condizente à palavra de Deus, está em correção e até em maldição. E aí nós temos que orar. E mesmo assim, o inimigo se levanta, como bem colocou a irmã. Amém? Então fica aí essa orientação para a igreja. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Aliás, nós já lemos aqui, né? O versículo 1, né? Bom, versículo 2. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Né? Então, o que aconteceu? Deus, para abençoar o seu povo, tá? Para libertar o seu povo, tá? E glorificar o seu próprio nome, tá? Ele mandou as 7 pragas para o Egito. E aí, meus irmãos, as pragas de gafanhoto, por exemplo, comeram toda aquela plantação do Egito. Mas aquilo que tinha plantado, aonde se encontrava o povo de Deus, não foi afetado. Os rios, né, foram transformados em sangue. Tá? Mas a água limpa, aonde o povo de Deus estava, e Deus mostrando ao seu povo que ele é Deus. Tá? A praga das rãs, e assim sucessivamente. Né? E no final, tá? Que Deus orientou, tá? Que todos os primogênitos iriam ser guardados. O anjo da morte passaria e que seria necessário para que o anjo, né, ali visse marcado,
naquela porta, tá? O sangue espergido do animal que Deus orientou, que já representava o Cordeiro dos Cordeiros que tira o pecado do mundo. Deus orientou o seu povo, tá? Que imolasse um cordeiro dentre suas... aquele que não podia, não tivesse um carneiro, podia imolar uma pombinha e assim sucessivamente, de acordo com a sua condição financeira, né? É isso que eu quero trazer. Mas que se fazia necessário a obediência, porque aquele que não fizesse, como aconteceu, todos os primogênitos, inclusive dos animais, foram mortos. Né? Assim é o nosso caminhar, tá? Em todos os sentidos. Minha bênção aí, tem alguma palavra? Eu te amo em Cristo Jesus, Maria. Não, eu te amo em Cristo Jesus e eu te amo de todo jeito. Eu amo muito mais a você, tá vendo? Olha, a princesinha está fazendo coração ali, ó. Oh, meu Deus, eu não estou vendo, mas retribuo. Mas vamos lá. Eu sou o Senhor. Né? Eu gostaria de ler aqui o que fala do versículo 1 e 2, que diz... Um minutinho só. Um minutinho. Só para que todos saibam, né? Está vendo esse amor? Mas o pastor Paulo, só para que todos que nós estejamos alcançando, isso aqui já foi uma cocada de sal. E Deus, olhe, preparando, ajeitando, passou pela moinha, né? E hoje está aí. E ela, como uma mulher sábia, não destruiu o seu lar. Isso é um testemunho para a tua vida. Mas vamos lá. Ela soube edificar a casa. É isso aí. Então, Jesus, viu? O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer, e é uma verdade. Amém. Só o Senhor diz. Toda honra e toda glória é dele mesmo. Então, aqui diz o seguinte: o apelo de Moisés para Israel obedecer a Deus deve causar mais temor em nós do que causou naquela ocasião, naquela geração, pois hoje podemos conhecê-lo de uma forma mais íntima. Somos ainda mais privilegiados, pois temos acesso direto à presença do Altíssimo. Além disso, podemos usar o nome do Senhor Jesus e nos tornar morada do Espírito Santo. Enquanto Israel conhecia o Deus Pai, hoje conhecemos o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se a nossa honra é grande, a responsabilidade é muito maior. Obedecer a Ele é escolher viver plenamente, o que não é fácil para nenhum de nós, não é verdade? É muito difícil, porque eu sempre, quando estou conversando, digo assim, na minha visão, eu posso estar enganada, mas acredito até que não, que o tempo da graça, o tempo que nós vivemos hoje, ele é muito mais exigente do que o tempo da lei. Por quê? Verdade. Porque no tempo da lei, você era obrigado a fazer aquilo, quer seja de coração ou não, você tinha que obedecer. E o tempo da graça é onde entra o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Então, tudo na nossa vida, em todas as áreas, você escolhe o que quer comer, você escolhe, tudo você escolhe. Né? Nada é assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Até para seguir o Senhor diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Então, sempre a gente tem a liberdade de ir até o Senhor, de buscar o Senhor. Mas como o pastor Paulo, um pouco antes, ele disse, a quem muito é dado, muito é cobrado. Não somente as autoridades, a todos nós, povo de Deus. Porque, como a gente conhece a palavra, a gente sabe o caminho que deve seguir. Né? Tem as duas opções aí e a gente é livre para escolher. Então, o que eu acho lindo nas coisas do Senhor é que ele testifica dele mesmo em todo o Novo Testamento, na nossa vida hoje, porque às vezes a pessoa esquece de viver essa palavra no dia de hoje, trazendo para nós hoje.
né? Que o ideal do Senhor é justamente isso, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se você pega um texto, você lê agora e amanhã você lê de novo, ela já se renovou, ela já vai falar com você de acordo com a sua necessidade do momento. Ainda que seja o mesmo versículo, seja o mesmo salmo. Então, o que eu acho lindo no Senhor é justamente esse cuidado, como Deus é detalhista. Ele continua sendo do mesmo jeito hoje conosco. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Vamos ver aqui o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 7 e 8. Que diz: porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos, sempre o Senhor enfatizando nos mandamentos, nos mandamentos. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Olha, eu quero aqui fazer uma analogia à terra que Deus tem para a tua vida. Vamos trazer diversos exemplos. Uma pessoa que, permissível por Deus, faliu. Tinha um negócio, tá? E aconteceu comigo, né? E sem saber nem de onde você vai começar, aí é que está a grandeza de Deus. Deus está dizendo: eu estou te preparando, tá? Para que você venha possuir, tá? Muito maior do que você imagina. É real, tá? Aquilo que você perdeu, tá? Foi para glorificar o nome do Senhor lá na frente. Assim, cada caso é um caso. Mas o meu problema foi o meu deslace matrimonial. Tem duas alternativas. Ou Deus vai te dar, se for uma mulher, uma nova mulher sendo a mesma transformada, tá? Porque Deus é misericordioso, ou vai te dar um varão, sabe? Que seja o próprio varão que te deixou preparado para a boa obra. Ou caso contrário, tá? Porque arrependei-vos e sede santos, tá? Deus não pede conta do passado, mas do presente e do porvir. Então, seja a situação que você esteja vivendo, Deus tem uma terra preparada para você. Eis que farei nova todas as coisas na tua vida. Mas lembre-se, tem tempo para plantar, tempo para arar e tempo para colher. E esse é o tempo de buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tá? Mas é preciso também vigiar. Quando Deus abençoar, tá? Aí é que está a história. Né? Se você tem sabedoria, se você trabalhou ou está trabalhando para o Senhor, quando Deus te abençoar, é que você vai trabalhar mais ainda. Foi o que aconteceu comigo. Não sou menino, conhecedor da palavra, tá? O inimigo não quer que você tenha entendimento, porque ele não quer que você seja abençoado, abençoada, tá? E a vitória está na obediência. Se você está em obediência,
Então, somente espera. Esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esse é o recado. Deus separou esta noite para fortalecer a tua fé. Amém? Vamos dar continuidade. Em Levítico, capítulo 20, versículos 6 e 7, diz: quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do meu povo. Meus irmãos, essa palavra justamente nos instrui a adorarmos a um só Deus. Adorarás só a Deus dos exércitos. É? Chamarás de santo somente a mim, Deus dos exércitos. Então tem Santo Antônio, São Benedito, São Francisco, mas foram santificados como a princesinha de Jesus, como a minha irmã Lígia, como o pastor Paulo, porque do céu só entra santo. E não tem diferença. Então, é o conhecimento que precisamos ter. Tá? Eu vou fazer uma promessa a São Cipriano, meus irmãos, só existe um caminho para chegar a Deus. Eu sou o caminho, não é um. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus, está tão difícil de entender. Isso vem, inclusive, desmerecer, por exemplo, a nossa irmã Maria, que eu já falei uma vez. Maria teve um dos maiores ministérios confiados a ela, bendita entre as mulheres, tá? Não existe nem nunca existirá mulher bendita como Maria, mas intercessor só tem um. Maria, na festa de Canaã, né, ela instruiu, faltou o vinho. E aí, foi-se procurar, ela própria procurou ao Senhor Jesus e disse, olha, o vinho, está faltando vinho. E o Senhor Jesus ali, como Deus, falou para Maria, que tenho eu contigo? Ali não foi o homem. Porque ali havia duas naturezas. A natureza divina, eu já falei, e a natureza humana. A natureza divina não intervia na natureza humana, nem tampouco a natureza humana podia intervir na natureza divina. Então, meus irmãos, tudo quanto pedirdes em meu nome, recebereis, para que o Pai seja glorificado através do Filho. É preciso saber que nós hoje, tá? Nós temos, o véu foi rasgado. Você não precisa de intermediários, a não ser Jesus Cristo, o único. E isso, de forma alguma, mais uma vez, não desmerece a pessoa de Maria. E aí Maria disse, fazei tudo quanto ele manda. E nós estamos instruindo o que ele manda.
Então, é essa a realidade. Amém? Então, Deus tem algo de grandioso para a tua vida. Versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Sempre voltando-se para a obediência e a santificação. Ainda em Levíticos, capítulo 22, versículos 31 a 33, diz: por isso, olha, sempre nos mandamentos, por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor vosso, que vos santifico. E quando ele diz aqui, não profanareis o meu santo nome, é justamente o nosso testemunho. Ali está um homem de Deus, e aquele homem de Deus, em vez de estar se procedendo em santidade de vida, não está dando testemunho de mudança, de conversão. E aí o amor de Deus, que eu venho falando, o amor de Deus salva, liberta, cura, coloca no leito, faz a pessoa falir, o amor de Deus. E mata. Porque ele é o próprio dono da vida. Então, vigiai e orai sem cessar, porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Estou falando comigo aqui, viu? Jesus está falando comigo. Está ouvindo, pastorzinho? Assim é com você. Então, nós precisamos estar vigilantes, porque nós somos fracos, porque nós somos falhos, tá? E só vamos vencer este mundo nos alimentando da palavra de Deus, nos alimentando com a própria oração, nos alimentando com jejum. Mas é preciso também instruir a igreja que, se você não tem condições de jejuar, o Senhor já jejuou por ti. É essa a realidade. Então, por exemplo, mas você está em convalescência, precisando de se alimentar bem, tá certo? Mas você quer também se alimentar e se fortalecer do Senhor e quer fazer um jejum. Então, vou trazer um exemplo. Se você gosta muito de café, que não vai prejudicar, aí você diz, olha, hoje eu não vou tomar. Quando eu falo café, é um cafezinho, né? E o próprio café. Mas você pode tomar um suco. Você vai esmurrar a carne. A carne deseja que você tome aquele café. Estou dando um exemplo. Tá? E isso em busca, única e exclusivamente, da santificação. Em busca do poder de Deus para a sua vida. E isso é o que eu tenho procurado fazer. Que eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço, pastor Paulo Coelho é fraco. Bota na tua cabeça. Mas tenho vencido, porque tenho buscado. Não tenho deixado, por exemplo, não tenho feito fraudulentamente como pastor da igreja a obra de Deus. Graças a meu Deus, pela misericórdia, não tenho deixado meu pastor
sozinho. É essa a realidade. Então, antes de ter um compromisso com o pastor Elias, eu tenho um compromisso com o pastor dos pastores, que colocou o pastor Elias como anjo desta casa e que eu tenho que obedecê-lo. É outra coisa que precisamos entender. Obedecer às autoridades, até enquanto elas estiverem, claro, de acordo com a palavra. Tá? Então, nós temos que obedecer às autoridades e honrá-las. Principalmente os teus pastores que velam sobre as vossas almas. É o que está na palavra de Deus. Caio, você sabe dizer que horas são? 10 horas. São 10 horas. E esse estudo, quem já fez, Princesinha também, a gente já iniciou lá na casa da tua mãe, né? Nossa irmã Lígia e muitos que estão partilhando conosco, sabe que o intuito desse estudo não é correr, é ruminar, é fortalecer. Amém? E antes de nós fazermos... Cristina, tem alguma palavra aí? Vamos lá. Tem. É só o que fala... As considerações. Vai lá. Amém? Versículo 33. Para ser tudo que o Todo-Poderoso faz tem um propósito. Ele mostra que o resgate dos filhos de Israel do Egito tinha um motivo: fazer deles o seu povo e assim se tornar o Deus deles. Amém. A partir do momento em que entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, podemos nos beneficiar dos seus benditos propósitos. Até mesmo as situações dolorosas que passamos contribuirão, de alguma forma, para que a nossa fé cresça e a vontade de Deus se estabeleça. Amém? Eu acho que essa explicação fecha esse estudo de hoje, né, com chave de ouro, né, que isso é a nossa realidade. E é um motivo para que a gente se alegre no Senhor. Quando o Senhor diz: Satanás veio ao mundo para matar, roubar e destruir. Uma coisa linda que eu acho do Senhor é que ele, no mesmo versículo, ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Muitas pessoas acham que ter a vida abundante é materialmente, mas eu creio que é muito mais no espírito, no espiritual. É você saber que tem um Deus que você pode contar com ele, que jamais vai te decepcionar, que jamais vai se entristecer, que jamais vai virar as costas para você, que sempre está ali de braços abertos, que ele não está com raiva de você, como o nosso pastor Elias, ele traz isso na igreja, ele fala isso: o Deus não está com raiva de você. E ele realmente não está, ele nos ama, tudo que ele quer dizer a você: me deixe te amar. Amém. Porque até as correções dele, como foi dito essa noite, é o amor de Deus na nossa vida. Então, que o Senhor possa realmente nos abençoar e nos ajudar a fazer da palavra de Deus, né, do que está dentro da sua palavra, uma verdade na nossa vida. É fácil, de forma alguma. E o Senhor já disse há muito tempo: sem mim nada podeis fazer. Mas ele é aquele que está atento. Se eu não me engano, é um salmo que fala, e eu já falei isso em outro estudo, que eu não me lembro quando foi, e quando nós nos posicionamos a orarmos, a nos aproximarmos do Senhor, ele levanta-se do trono e se inclina. Imagina o Senhor fazendo isso. Ele levantando e se inclinando individualmente por cada um de nós. Cada um que ele conhece pelo nome. Né? Até o nosso nome foi escolhido porque Deus colocou no coração dos nossos pais. Né? Então, que Deus possa realmente nos renovar, nos fortalecer, nos fazer perseverantes. Que Ele realmente continue nos sustentando com a destra da justiça dEle. Nos dando da alegria dEle, porque a alegria dEle é que é a nossa força. Amém. Os dias são maus, as lutas fazem parte da nossa vida, mas o Senhor, Ele é fiel. Que Deus abençoe. Graça e paz para todos, para a Princesinha de Jesus, para a Lígia, para a Dilson,
para aquelas pessoas que não se identificaram, não compartilharam, mas que estão presentes na sala, que Deus Amém. continue te abençoando, erga a sua cabeça, não tenha medo. Amém. Deus, Ele é fiel, Ele é o mesmo, Ele não muda. Então, descansa tão somente no Senhor, porque o Deus que te promete, Ele é vivo, Ele não está morto. Ele está aí com você, está aqui conosco, todos os dias das nossas vidas. Até um dia estarmos com Ele na eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Amém. Mas eu quero, além de tudo, vamos ver a nossa igreja, através do nosso pastor, nós estamos em campanha. É a campanha da cesta básica, né? O QR Gold, viu? Então, a palavra de Deus, ela diz: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. É a única parte da palavra que Deus diz: depois fazei prova de mim. Mas não barganhar, né? Deus não precisa do meu dinheiro, nem do teu, tudo a Ele pertence. Ele quer o quê? O teu amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo, como a ti mesmo. Eu quero até trazer, pastor não me autorizou, mas para que vocês analisem o quanto é sério, né? Não me autorizou, mas o Espírito Santo está me orientando. Por exemplo, nós temos 2 funcionários e, infelizmente, um vai ter que ir. Porque com essa questão da pandemia, né, muitos e muitos dos nossos irmãos se acomodaram. A igreja do Senhor está sofrendo. Ainda bem que a nossa igreja, o prédio é próprio. Tá? E nós temos também a responsabilidade com os mais carentes, que é justamente a campanha, né, que o pastor iniciou no dia... Foi por intermédio de um irmão nosso, muito querido, que é professor de violão, né? E que tem ele tem um grupo, tá? De forró. E aí ele disse: olha, eu quero fazer algo que venha beneficiar. E aí o pastor foi, viu o repertório, escolheu algumas músicas que não vêm afetar em nada, né? E assim foi feito. E aí ele lançou a campanha, né, das 100 cestas básicas. Pelo que eu estou sabendo, me parece que já estamos com 64. Né? Então, você pode, tá? Aquilo que você doar, com alegria, tá? O Senhor vai mandar por muito mais, vai de milhões. É essa a realidade, e muito mais bênçãos vão chegar, bênçãos de saúde, né? Bênçãos materiais, enfim, todas as necessidades do gênero humano, o Senhor está atento. Portanto, o QR Gold está aí para que você faça sua doação, tá? Não estou dizendo que é para você deixar, você que não faz parte da nossa igreja, né? Pegar o dízimo que era para você depositar na sua igreja, tá? Não é essa a instrução que eu estou trazendo, mas traga uma oferta de amor, tá? E se você não tem ainda obrigação para com nenhuma igreja, faça um depósito daquilo que Deus te orientou, né? A oferta, lembre-se, nós não damos o dízimo, nós devolvemos aquilo que não nos pertence. A oferta é após o dízimo, e isso eu posso falar, e a Bíblia diz: cobre o dízimo do povo. Posso falar com autoridade, porque, primeiro, não vivo de igreja e, na verdade, tá, o obreiro é digno
do seu salário. Mas Deus me deu condições de ser um abençoador. Então, eu, pastor Paulo Coelho, para a glória do Senhor, estou falando porque estou ensinando. O que a gente faz com a direita, que a esquerda não saiba. Então, eu sou dizimista fiel. Eu não sou menino, me desculpe a expressão, eu não sou burro, sabe? Eu conheço a palavra, tá? E não quero que o devorador venha devorar. Primeiro, que o dízimo é uma questão espiritual. Venha devorar a minha vida espiritual, venha devorar a minha vida física, venha devorar a minha vida material, que é o mínimo, venha devorar a minha família, tá? É como um todo que engloba. E o inimigo não quer que você tenha entendimento. Nem falar de dízimo. Posso falar, porque eu sou dizimista. Não vivo de igreja. Invisto na igreja, porque é o maior banco que você pode investir. Amém? Mas, meus irmãos, estamos chegando aos finais. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pelo nosso seminarista Rafael, o mentor, né, desse ministério Arca da Vida. Agradecer mais uma vez ao pastor Elias, da Paróquia da Misericórdia, que é a que nós congregamos, que abriu as portas para o ministério. Tá? Agradecer pela Luz e Vida, que tem proporcionado os 30% para todos aqueles que estão inscritos. Tá? Convide alguém, instrua. Nós estamos, inclusive, sempre mandando todas as aulas, desde o princípio, tá? Para que você tenha condições de partilhar, né, com alguém, de ajudar, tá? E isso só vem enaltecer o nome do Senhor. Então, agora, você que está necessitado, que está necessitada, a palavra de Deus diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por orações, súplicas e ação de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Então, apresenta a tua necessidade e confia no Senhor, que o Senhor proverá. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, queremos, em primeiro lugar, te agradecer, porque o teu Espírito Santo conduziu esse estudo. Pai, se não fosse a tua graça nas nossas vidas, que temos esta certeza, o teu servo não estaria aqui ensinando. E ensinando porque tu tens colocado as tuas palavras nos nossos lábios. Aqueles que estão partilhando conosco não estariam partilhando se não fosse o teu próprio Espírito que o conduziu para partilhar. Mas eu quero, nesse momento, te apresentar, meu Deus, as dificuldades de cada um, as dificuldades espirituais, as dificuldades físicas, pois levaste sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Visita nesse momento a todos quantos estão em leitos de hospitais, aos entes queridos, aqueles que estão precisando desta intervenção, desta oração. Envias os anjos da cura. Pai, repreende o demônio do coronavírus pelo poder do nome de Jesus. Repreende o demônio do câncer pelo poder do nome de Jesus. Repreende, ó Pai, o demônio da depressão, da opressão, pelo poder do nome de Jesus. Visita nesse momento ao templo do teu Espírito Santo, ó Pai. Tu sabes a certeza que eu tenho
da minha fraqueza, da minha fragilidade, da minha impotência, mas a certeza da tua onipotência, onisciência, onipresença e soberania. Que basta uma palavra tua. Visita o coração, as veias que distribui para todo o corpo, Senhor. Vai desobstruindo. Visita o pulmão, Senhor. Vai restaurando, colocando um pulmão novo. Visita, ó Pai, o fígado, o intestino, o pâncreas, a vesícula, os seios, a pele, os ossos. Pai, cada órgão, Senhor, a próstata, cada órgão que foste vós mesmo que criastes, que o teu servo não lembra. Restaura, cura, liberta. Glorifica teu nome através desta oração. Visita aqueles, meu Deus, que estão com a causa na justiça. Tu és a autoridade das autoridades, o rei dos reis, o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o mestre dos mestres, Pai. Faz, meu Deus, com que aquela autoridade libere as bênçãos que o teu povo precisa, documentos que precisam ser liberados. Visita aqueles que precisam vender imóveis, casas, apartamentos, carro, moto, joias, negócios, campos. Pai, tu sabes a necessidade do teu povo. Visita as orações de cada um e glorifica teu nome. Coloca sempre, Pai, um sentimento mútuo de perdão para com o outro. Colocas muito mais amor no coração do cônjuge, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Ó, meu Senhor, cuida dos pais para os filhos e dos filhos para com seus pais. Renova a fé do teu povo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo em ti. Envias o exército de anjos nesse momento, ó Pai, ao socorro do teu povo, retirando tudo quanto te desagrada, santificando, purificando, transformando suas vilezas, mas retirando também a angústia dos corações, a tristeza, a tribulação, a incerteza da vitória, porque em ti, Senhor, somos mais que vencedores. Alega o coração do teu povo. Colocas o gozo do teu Espírito Santo. Dai uma noite abençoada, um sono profundo. E assim, meu Senhor, que esta bênção se estenda à tua igreja, a cada família representada, a todos quanto, meu Deus, nós estivemos alcançando. Aqueles que estão neste momento a nos ouvir, que abriu o seu WhatsApp, que nós vamos enviar, é esse momento, é para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. Amém!